paz do Senhor. Creio que você deve ter visto, e se não viu, veja agora, um trechinho desse vídeo que eu vou colocar aqui, e daqui a pouquinho eu expresso a minha opinião bíblica, tá bom? Nada contra um nobre pastor que expressou essas palavras. Isaías 7:20, e depois me leia Ezequiel 5:1. Naquele dia raspasse-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos da barba que contém sobre a pele. Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como uma navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás com a balança de peso e repartirás os cabelos. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo um pouco com a barba grande. O que é que ele está doente? Arrancou o dente, o que é que foi? Irmãos, outra coisa mais. Eu queria pedir aos irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Pastor sobe no púlpito, irmãos, já não tão bem vestido, sem gravata, e olha, bom, eu vou ficar por aqui. Mas chega lá barbudo. Não vamos mais aceitar a barba aqui entre nós, por favor. Olha aqui, olha que coisa bonita aí. Alguns poucos têm barba, por favor. Não está faltando gilete, não está muito caro. Compre ou vá no barbeiro. Contanto que tire a sua barba e se apresente à igreja bem direitinho. Paulo disse, convém nos apresentar como obreiro de quem não tem se envergonhar. Não é? Então, por favor, corta a barba. Não permita que os seus cooperadores também sejam barbudos, por favor. Tem muito maestro de coral, tem muito maestro de orquestra. Irmãos, acaba tu chega barbudo, por favor. Não é costume da Assembleia de Deus. Não estou dizendo doutrina, não é costume nosso, irmãos, trabalhar com pessoas com barba. Por favor, fica isso guardado no coração de vocês. Agora o resto é com vocês. Meus irmãos, primeiro ponto que nós precisamos entender quando nós lemos a Bíblia é que texto fora de contexto é pretexto. Sempre batemos nessa tecla. A segunda coisa que nós precisamos entender quando lemos a Bíblia é por quê e quem foi que falou e para quem estava sendo dito. Qual era a época? São algumas informações que nós precisamos ter em mente quando nós lemos a palavra e conhecer, antes de qualquer religiosidade, qualquer placa de denominação, o que estava acontecendo naquele contexto histórico. O que é que Deus estava falando quando Deus estava se direcionando a esse povo. Quando nós olhamos para esse vídeo, quando nós ouvimos esse vídeo, e eu me manifesto aqui não contra o nobre pastor José Wellington Bezerra da Costa, pelo contrário, a qual eu tenho uma grande admiração pela pessoa dele, mas pelas palavras que foram usadas fora de contexto. Quem sou eu para querer ensinar ou corrigir alguém, com um tamanho calibre que é o nobre pastor presidente? Mas eu estou aqui para instruir você que escuta, você que ouve, você que precisa dessa instrução para não entrar em falsas doutrinas, tá bom? Desde que eu cresci, a gente viveu na Assembleia de Deus, sou assembleiano, mas nós precisamos combater algumas heresias ou algumas falas que são expostas de formas erradas, como por exemplo essa. Desde quando, irmão, a barba é algo mundano, é um costume do mundo, Desde quando a barba ela não pode, mas o bigode pode? Se o bigode faz parte da barba. Então nós precisamos entender, irmãos, que o que me assusta nesse vídeo que nós acabamos de colocar aqui é a quantidade de pessoas dando glórias a Deus, sendo que ali o nome do Senhor não está sendo glorificado, é para o ego do homem. Então nós precisamos entender, primeira coisa, que o texto citado acima, isso é totalmente fora de contexto. Foram dois textos citados onde o Senhor está falando do sofrimento do povo, da humilhação que o povo seria exposto, da forma com que o povo ia sofrer. Então nós precisamos entender, a primeira coisa é que para o judeu, a barba ela era tida como um sinal de honra. A barba era um sinal de autoridade, de honraria para ele, para aquele homem. Então o homem naquela época que tivesse a sua barba, alguns vão dizer que quanto maior a barba, maior era a honra daquele homem. Os mais antigos eles vão usar aquele famoso jargão, que um homem de palavra ele só coloca um fio do bigode. Então era o costume da época ter barba.
Então nunca foi pecado. A Bíblia não narra nada contra a barba. O que estamos vendo aqui no texto, tanto de Isaías 7, quanto no Ezequiel capítulo 5, está falando de uma humilhação exposta, de uma humilhação que o povo passaria. Se você olhar ali, né, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 19, versículo 4 e 5, né, quando o rei da Síria, Anum, ele prende os mensageiros de Davi, né, então a primeira coisa que ele faz é raspar a barba, raspar a cabeça. E quando Davi envia os mensageiros e sabe da situação deles, Davi olha e diz: olha, fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça novamente para depois vir. Ou seja, eles estavam envergonhados. Então, meu nobre, meus amigos, meus irmãos que me ouvem nesse momento, né, nunca foi pecado usar a barba. Não usem a Bíblia para aquilo que a Bíblia não foi de fato feita. A Bíblia é a bússola que nos direciona a Deus e não a lei de homens. Né? O próprio Isaías, no capítulo 50, no verso 6, ele vai falar a respeito do Messias sofredor, né? Daquele que está sofrendo, e ele vai dizer: as costas eu dou para que me firam, e a face eu dou para que arranque os meus cabelos. Ou seja, uma humilhação pública. Então, aos judeus, aquele período, né, no texto a qual está sendo referido pelo nobre pastor aqui, né, está falando de uma humilhação pública. Está falando de um período a qual Israel atravessou, em que o povo passou pela humilhação, a qual o povo foi humilhado, foi exposto, ficou em terra estranha por um determinado período de tempo. O povo passou por diversas humilhações públicas. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, né, não é pecado. E se fosse pecado, precisaríamos tirar o Salmo 133 da Bíblia, onde está falando da figura de Arão e da honra que Arão tem, né, pela sua barba grande. E esse salmo vai dizer, né, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Então, irmãos, em nome de Jesus, usos e costumes não salvam ninguém. É lindo. Eu digo que a Assembleia de Deus ainda está em pé por conta desse homem de Deus chamado pastor José Wellington Bezerra. Mas eu peço aos irmãos, não entre em costumes. O próprio Jesus combateu a legalidade religiosa. O próprio Jesus foi contra a religiosidade. Então, em nome de Jesus, o seu uso, o seu costume não lhe salva. Não faça disso uma regra. Não usem textos fora de contextos para bater em cima daquilo e virar um pretexto. Amém? Então, se é pecado usar barba, a Bíblia não me diz. Tá? Então você que tem a sua barba, irmão, não desfaça dela, né? Eu não tenho, pela misericórdia de Deus eu não tenho, né? Mas os irmãos que têm a barba, e não tem porque eu não gosto, irmão, não tem porque não nasce, né? Mas os irmãos que têm barba, não é pecado usar barba, tá? Algumas pessoas têm alergia no rosto, não conseguem tirar. Outras pessoas, a mão chega para a igreja, a mão não tirar a barba. Isso não te condena, isso não te leva ao inferno. Pelo contrário, né? O que te leva ao inferno são essas falsas doutrinas que pregam. Então pregue Jesus. Limite-se a falar da palavra. Limite-se a pregar a verdade. Porque a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que esse vídeo sirva de guia para a sua vida. Que Deus continue abençoando você. Fique na paz do Senhor Jesus.